Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 12, versos 13 a 21. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava me lembrando o que Paulo fala a respeito dos últimos dias. E eu gostaria que nós estivéssemos meditando nesse texto da Palavra de Deus, pensando exatamente nisto, que Paulo falou a respeito dos últimos dias, que creio eu serem esses dias nos quais nós estamos hoje vivendo. Ele disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, tempos trabalhosos, porque haverá pessoas, homens, amantes de si mesmos. Note bem, estarão amando a si mesmos, egoístas, voltados para si mesmos. Eles seriam avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e desobedientes às suas mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha o que a Bíblia fala daqueles dias: pessoas que estarão correndo atrás de muitas coisas, menos querendo compromisso com Deus. E elas irão sofrer. Elas acham que ajuntando coisas para si, vivendo a vida egoísta e mesquinha, elas estariam se dando bem. Não, muito pelo contrário. O que viria sobre elas seria tristeza, sofrimento e solidão. Esse tem sido um tempo de muita solidão. Nunca houve na história da humanidade um tempo no qual as pessoas se deixassem assim tão facilmente como nos nossos dias. Por qualquer coisa, os casamentos são desfeitos e as pessoas estão começando de novo. Alguns anos atrás, era difícil você ouvir falar de divórcio. Mas nos nossos dias, nós ouvimos falar de pessoas que estão no terceiro, quarto, quinto casamento. Não é casamento, mas ajuntamento. Estão tentando. Eles não assumiram compromisso com a outra pessoa, assumindo compromisso com os seus interesses. São, conforme Paulo disse, amantes de si próprios. Estão buscando alguma coisa para si e não estão querendo fazer algo que lhes custe alguma coisa para os outros. Não querem doar de si mesmo aos outros. Então, queridos, com isso na mente, eu quero ler com você agora esse texto de Lucas, capítulo 12, começando no versículo 13, no qual Jesus ele foi abordado no meio da sua pregação por um homem. Já pensou? Eu estou falando de uma coisa com vocês aqui, de repente um de vocês levanta e fala: pastor, não sei o quê, fala um assunto que não tem nada a ver com aquilo que eu estou falando, né? Me pede para fazer alguma coisa que não tem nada a ver com esse momento que nós estamos aqui, que não tem nada a ver com a palavra que está sendo lida. Não ia soar estranho para vocês isso? Para todo mundo, né? O que esse cara tem na cabeça? O que ele está pensando, não é mesmo? Seria uma coisa assim estranha demais, não é verdade? A gente está falando aqui das coisas do reino dos céus, e alguém se levanta ali e fala: arruma alguém para capinar o meu quintal para mim amanhã, por exemplo. Você não ia achar isso estranho? Estranho demais, não é? Vamos ler o texto então. Capítulo 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão, note bem, nesse momento aqui Jesus já tinha falado tudo que está aí no capítulo 12, do versículo de 1 a 12. Mas aí naquele momento levanta alguém da multidão: mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E ele pensava consigo, considerava consigo, arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, ajuntar as coisas que eu colhi na lavoura, né? E ele disse: eu vou fazer o seguinte: derribarei os meus celeiros e construirei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e se alegre. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico
para com Deus. Vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra e estamos pedindo graça do Senhor, a direção do Seu Espírito, para que saiamos daqui todos nós edificados, ó Deus. Saiamos daqui transformados, desafiados pela Tua palavra, e que o Senhor esteja mudando o nosso procedimento, ó Deus, a nossa forma de enxergar a vida e de administrar o tempo que temos diante de nós, o qual não sabemos se será muito ou se será pouco, ó Deus. Mas pedimos graça do Senhor, sabedoria e temor do Senhor, Deus, e que possamos ver as Tuas grandes bênçãos, para que possamos nos alegrar no Senhor e descansar nos Teus braços, ó Deus, e sermos fáceis de sermos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Pedimos assim a Sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, atrás de quais bens normalmente nós nos inclinamos a correr? Temos a tendência de correr atrás de muitas coisas, né? Pense comigo um pouquinho, atrás do que a gente tem às vezes aquela tendência de estar correndo. Vamos enumerar algumas coisas aí. Dinheiro, não é mesmo? Sem dinheiro ninguém vive. As pessoas têm a tendência de correr demais atrás do dinheiro. O status, que é aquela posição social, querer ser mais do que é. Poder, querer ter domínio sobre as pessoas, ter uma aparência saudável, ser sarado, ter prazer e todo tipo de prazer, ter autoridade sobre várias pessoas, mandar em casa. Existe aquela queda de braço dentro de casa para ver quem manda mais, né? E assim é. São buscas que estão no coração do homem. Mas nesse texto, nós encontramos Jesus, nesse verso 15, eu quero me ater mais no verso 15 aqui. Jesus está dizendo algo que nós devemos prestar bastante atenção. Ele está dizendo que a vida de uma pessoa, a sua vida, a minha vida, a vida não consiste na abundância de bens que nós venhamos a ter aqui, das coisas que nós venhamos conseguir ajuntar, seja o nosso status, seja o nosso prazer, seja o nosso lazer, seja o dinheiro, o conforto. A vida não é isso. A vida em si não consiste dessas coisas. E essa fala de Jesus, essa expressão, ela saiu dos seus lábios quando um homem procurou mover Jesus das questões essenciais da vida, das quais ele estava falando, para as questões secundárias. Procurou tirar Jesus de foco, procurou mover Jesus das coisas eternas para as coisas temporais, para as coisas de menor importância. E eu digo isso para vocês, que esse homem intervém assim na fala de Jesus e começa a falar coisas que não tem nada a ver, porque Jesus estava falando de algo mais excelente do que coisas banais e passageiras. No verso 4 e 5 desse capítulo 12, se você ler comigo, olha o que Jesus está dizendo. E digo-vos, amigos meus, não temais. Note bem o nível que Jesus está falando aqui com aquelas pessoas que estavam começando a conhecê-lo, começando a entender a proposta de Jesus, começando a confiar em Jesus, começando a entender quem ele era, o que ele veio fazer aqui, o que ele estava propondo, para que pudessem crer nele. E esse era o alvo de Jesus, que as pessoas crescem nele para terem vida e vida eterna. Por isso ele está dizendo: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então Jesus tinha acabado de falar sobre o tamanho do compromisso com os princípios de Deus. Como ele queria que as pessoas assumissem um tamanho compromisso com os princípios, com os valores de Deus. Como é que eles deveriam ter tamanha fé nas promessas do Senhor, através do que Cristo estava revelando para eles, a ponto de fazer o quê? A ponto de que eles viessem a priorizar as coisas eternas, que considerassem as coisas eternas com mais valor do que eles estavam considerando as coisas terrenas, ao ponto, meus irmãos, de não temer o quê? De não temer
aqueles que podem matar apenas o corpo. Note bem do que Jesus estava falando, e coisas bastante diferentes daquilo que eles estavam acostumados a ouvir, que faziam que eles pensassem na relação com Deus só mesmo para cuidar dos seus bens aqui na terra, da sua saúde, das suas coisas, mas Jesus está levando-os a um outro nível, a uma transcendência, a ultrapassar os limites da vida, confiando em Deus e vivendo conforme os seus valores, vivendo conforme os princípios de Deus, ainda que isso custasse um preço elevado. Ele estava dizendo isso: não temem, não fiquem com medo, eu vou falar coisas para vocês que muita gente vai bater contra vocês, que muitas pessoas não vão concordar com vocês, e vão querer matar vocês por causa disso que eu estou falando, mas não tenham medo de ser fiéis até a morte. É isso que ele está dizendo. Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma de vocês. Nos versos 8 e 9, desse mesmo capítulo 12, Jesus também havia falado sobre o confessá-lo, sobre o declarar publicamente e crer nele, a despeito das ameaças, como sendo isto uma condição para herdar o reino dos céus. Ele está dizendo isso: para herdar o reino dos céus, deveria confessar a ele. Olha, leia comigo esses versos 8 e 9. E digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, ainda que custe a vida, porque ele falou isso nos versículos anteriores, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então estará na eternidade, aquele que crer em Cristo. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então Jesus havia falado, meus irmãos, de um viver que expressa uma verdadeira confiança nas promessas de vida eterna. É disso que ele está falando aqui. De uma forma de você viver aqui a vida, mas mostrando pelo seu estilo de vida que você está olhando para algo muito além daquilo que você quer alcançar aqui agora. O seu estilo de vida mostra que você tem uma esperança muito maior do que simples planos aqui na terra, que para alcançar as pessoas fazem de tudo, né? Tem pessoas que não esperam outra coisa, só esperam aqui da vida, então para elas princípios e valores são secundários, elas mentem, elas roubam, elas fazem tantas coisas para alcançar os seus alvos, porque é isso que elas querem então somente da vida, só terem prazer, só ter riqueza, só ter satisfação aqui, e aí não querem mais nada. Mas aqueles que têm realmente uma fé verdadeira, esses não vão abrir mão dos seus valores, mesmo que elas venham perder essas coisas que os outros estão conseguindo, que os outros estão alcançando. Então, Jesus havia falado de um compromisso de vida que pode custar não apenas os nossos bens materiais, mas a nossa própria vida. Olha como que ele está realmente chamando aquelas pessoas para considerar o que é de fato o viver conforme as suas promessas. O que é, hoje podemos dizer, do lado de cá podemos dizer, o que é a vida cristã. E na sequência, depois de Jesus ter dito essas coisas, como se aquele homem não tivesse escutado nada do que Jesus falou, pelo menos escutou e não era do interesse dele. Não estou interessado nessas coisas. Será que vai sair alguma coisa boa aí? Né? Às vezes a pessoa fica no ambiente, começa a escutar alguma coisa, eu vou ficar até o fim para ver se sai um negócio bom aí. Até agora eu não gostei de nada disso que está falando, não é assim? Mas por educação, vou ficar aí até o final para escutar esse negócio, essa história aí. Quem sabe vou aproveitar alguma coisa aí. Então aquele homem levanta assim, de repente, parece que não escutou nada, não entendeu nada do que Jesus estava falando, e ele interrompe Jesus e faz esse pedido no versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. De certa forma, meus irmãos, é como se aquele homem dissesse assim: Ô Jesus, escuta aí, chega de conversa fiada. Você está falando muita coisa que eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Chega de falar de coisas abstratas. Jesus, o negócio é o seguinte, vamos ser mais práticos. Vamos falar agora de coisas palpáveis. E aí ele coloca o que interessa a ele. Eu fico pensando na atitude daquele homem, quando estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando que muitas vezes, e a gente tem que fazer uma avaliação de nós mesmos nessa hora, né? É fácil eu criticar esse homem aqui, olhar e falar, mas e eu dentro desse mesmo contexto, olhando para a minha vida,
Eu estou agora fora, de longe, depois da história, e estou vendo, estou podendo analisar o antes e o depois, de maneira fria, e posso então fazer as minhas conjecturações a respeito da atitude, do caráter daquele homem. Mas e quando eu me insiro dentro do texto? E quando eu olho o contexto da minha vida, quando eu olho para mim mesmo, será que eu também, muitas vezes, não tenho me encontrado com essa mesma atitude? Será que você também não tem se visto da mesma forma? Porque, às vezes, ouvimos a respeito dos princípios, dos valores, das promessas, ouvimos sobre aquilo que nos aguarda daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Por que daqui a pouquinho? Porque daqui a pouquinho nenhum de nós estará mais aqui. Então, existe algo tremendo, preparado para aqueles que amam o Senhor, aguardando a cada um de nós. Estou certo de que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Então, daqui bem a pouquinho, e nós estamos ouvindo a respeito dessas promessas do Senhor. Escutamos, aquilo por um momento nos alegra, mas logo em seguida termina o culto, não passa muito tempo e já mudamos de assunto, já viramos o disco, aquilo parece que some da nossa mente. Alguém pergunta, como é que foi o culto? Uma bênção. É mesmo, foi uma bênção. O que foi falado na igreja? Assiste lá, está gravado lá. Eu não sei de nada. Não sei de nada. Será que alguma daquelas coisas que eu ouvi foram interessantes? Tocaram meu coração? De fato, encontrar lugar na minha vida a ponto de mudar a minha direção, a minha história? Meus irmãos, a vida é como uma jornada de navio. O mar balança. E o timoneiro, o que é o timoneiro? O timoneiro, então, é aquele que dirige o navio, dirige o barco. O timoneiro, o capitão, para ele não perder a direção, ele tem que estar revendo as coordenadas do barco sempre. Latitude, longitude, então ele tem que estar ali, né, reconsiderando, porque o barco é lançado para cá, o barco é lançado para lá. Assim é a nossa vida. Se nós não reconsiderarmos a nossa conduta à luz das Escrituras, à luz do alvo que o Senhor propôs para nós, nós vamos nos perdermos nos nossos próprios interesses. Nós vamos desviar da vontade de Deus quase que sem perceber. Estaremos enganando a nós mesmos com religião, mas estaremos distantes da vontade do Senhor. Então, nós precisamos de olhar, sim, para as nossas vidas e ver o que acontece conosco, a exemplo desse homem aqui. Ele estava ali, mas de repente ele sai com uma dessa. Será que isso não pode acontecer conosco? Não pode acontecer, por exemplo, de nós sairmos da igreja e logo dizer como aquele homem, peraí, agora vamos ao que interessa, né? Aí nós chegamos em casa, ou às vezes nem dá tempo, nem isso. Ali logo no carro mesmo, já começamos a engrossar a voz um com o outro e abrindo mão de qualquer evidência de fé, abrindo mão de qualquer dependência do Espírito de Deus, sem dar nenhum sinal de que temos esperança além desta vida. O que acontece muitas vezes? Somos tentados e às vezes caímos nessa tentação de partir para as nossas disputas. Não queremos abrir mão de coisa alguma. Manda que o fulano me dê o que me deve. Manda que o meu irmão reparta comigo. Não quero nem saber de vida eterna. Quero saber do aqui e agora. Esse negócio de morrer, Jesus, quero saber disso não, rapaz. Eu quero saber da minha herança, para eu curtir a vida aqui e agora. Abrir mão de qualquer coisa, não, isso aí, vida cristã que me custe alguma coisa, isso não é para mim. Vou discipular ninguém, não quero saber de reino de Deus, não quero saber de nada. Quero saber do que eu vou ganhar, se eu vou ser curado, se eu vou ser próspero. Eu quero saber dessas coisas. Mas eu dar alguma coisa? Não. Isso não é comigo. Então, às vezes estamos nisso, como aquele homem, não queremos abrir mão de nada, mas queremos agora mesmo cobrar aquilo que nós achamos que alguém nos deve. E quando caímos nisso, é porque o ter passou a ser mais importante para nós do que o ser. E como é fácil isso acontecer? Como é fácil? O ter conforto, o ter dinheiro, o ter poder, o ter autoridade, o ter prazer, o ter para mim. Amante
de si mesmo, egocêntrico, egoísta, afundando e se afastando do ser, daquele que disse, eu sou, afastando do rumo, e o navio vai se desviando, vai se perdendo. E às vezes nós estamos assim, sem considerar as promessas do Senhor, que podem nos trazer paz e podem nos encher de alegria em todas as circunstâncias da vida. E por isso a gente quer colocar outras coisas, porque se a gente está vazio de Deus, um vazio tem que ser preenchido. Então a gente quer preencher com alguma coisa que nos dê segurança, que nos dê alguma perspectiva de futuro, né? Correndo atrás do vento. Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, eu saí um pouquinho, fui ao supermercado, o supermercado estava cheio, e ali eu estava considerando algumas coisas, e me veio à mente naquele momento que, naquele ambiente, se ali havia outra pessoa, na mesma situação que eu, como assim na mesma situação que eu? Outra pessoa que também tivesse a mesma fé que eu tenho em Jesus Cristo, então, apesar de eu não poder comprar tudo o que muitas pessoas estavam comprando, apesar de qualquer coisa, eu podia dizer, em sã consciência, que eu era um daqueles que tinha motivos para fazer parte dos mais felizes, dos mais bem-aventurados que estavam ali dentro daquele supermercado. Se eu tenho as promessas de Jesus, ainda que eu não tenha o dinheiro que elas têm para comprar tudo o que elas querem, apesar, despeito de qualquer coisa, eu poderia dizer, eu sou um dos mais felizes que estão aqui dentro deste lugar. Então, as promessas do Senhor são uma base para a vida daqueles que realmente estão firmados nele, que o impede de desequilibrar, de perder o juízo em todas as situações da vida. Mas será que em todo o tempo eu me enxergo assim? Será que em todas as circunstâncias eu procuro essas convicções, essas promessas do Senhor para voltar ao equilíbrio? Quando o mar está querendo mover o meu barco, tirar o meu barco de curso, será que eu volto o pensamento nessa direção, pensando naquilo que já é meu pela graça de Deus, para que eu retome o meu equilíbrio? Será que eu me vejo assim? A consciência das promessas do Senhor, meus irmãos, faz com que você se enxergue dessa forma, um bem-aventurado, um dos mais felizes da humanidade. Você está entre os mais felizes, se você realmente considerar as promessas do Senhor. Será que a fé em Cristo tem te deixado tranquilo, tem te deixado seguro, comprometido com os valores do Senhor em qualquer lugar que você se encontrar, em qualquer circunstância, e não apenas dentro da igreja? Essas coisas nos acompanham, eu ouço aqui e elas vão comigo para onde eu vou. Esses pensamentos, esses princípios, esses valores, essas promessas do Senhor, elas continuam dentro de mim e são elas que regem a minha vida. Eu me movo com base nas promessas do Senhor. As minhas ações, a minha forma de lidar com rejeição, com tristeza, com angústia, com enfermidade, e que me impede de desequilibrar, é com base nisso. Eu penso que nós devemos estar atentos, porque muitas são as situações que podem mudar o nosso foco das coisas principais para as coisas secundárias. Como foi o caso no texto que nós vimos ali. Aquele homem, Jesus, estava falando de coisas eternas, e ele vem com coisas secundárias para o Senhor Jesus. Mas Jesus nos ensina aqui. No verso 14, Jesus não deixou que aquele homem fizesse com que ele mudasse a sua direção. No verso 14, Jesus respondeu: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Quem foi, rapaz, que me colocou nessa situação, nesse compromisso aí? Por que Jesus disse isso? Olha, aquela não era a ocasião, não era o momento, aquele não era o lugar, e Jesus não era a pessoa responsável para tratar daquele assunto. Tinha as pessoas da lei que eram responsáveis por isso, não era Jesus que tinha que se meter com essas coisas de forma alguma. Então, aquilo na verdade era uma cilada que se apresenta para você e para mim também, tentando mudar o foco, mudar a direção. Várias circunstâncias virão para fazer com que você realmente, que está vivendo uma bênção na presença de Deus,
Agora você é rejeitado, desprezado, alguém xinga você, decepciona você e você desmonta, né? Você começa a olhar exatamente, simplesmente para aquilo que está aqui nesse plano físico e esquece das promessas do Senhor e entra em amargura, em ressentimento, em vingança, em briga, em debate com a sua esposa, com seu marido. Tirou você do foco. Veio a situação, tirou você do essencial e lançou você no trivial e você mordeu a isca. Você caiu nesse engano. Mas não foi o caso de Jesus. Ele não fez assim. Nós, porém, muitas vezes caímos nessas ciladas e, consequentemente, nós perdemos a nossa paz. Muitas são as vezes. Preste atenção. Toda vez que você estiver vivendo sem paz, pergunte para você mesmo: por que eu estou assim? Tão perturbado, tão angustiado, tão ansioso, tão com medo do amanhã, tão com medo da minha doença, do diagnóstico que o médico vai me dar. Por que eu estou assim tão desesperado? Por quê? Será que a vida aqui agora é tudo? Será que tudo que eu tenho escutado da palavra de Deus são a respeito da vida na terra? Eu não ouvi nada a respeito da vida nos céus? E a vida dos céus não me vale mais do que a vida na terra? Se isso aqui vai acabar e pode acabar amanhã? Pode, claro que pode mesmo, não quero que ninguém parta, mas eu mesmo posso partir daqui a pouquinho, não é? Se é assim, por que eu tenho que ficar me deixando perturbar por aqueles que querem mudar a minha visão? Instrumentos de Satanás, muitas vezes, usados pelo diabo. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O inimigo usa de todas as circunstâncias, usa até de familiares, para realmente fazer com que nós desçamos ao mesmo nível do outro e entremos naquele conflito ali. Falemos aquilo que eles estão falando. Comecemos a falar de coisas triviais e venhamos tirar a nossa mente das coisas eternas que podem nos dar equilíbrio e paz. Às vezes caímos e perdemos assim a nossa paz. E perdemos, meus irmãos, porque em muitas circunstâncias nós nos deixamos levar por interesses mesquinhos, egoístas. E mudamos o foco. E são interesses que nos fazem mesmo tirar os olhos do céu e colocar os olhos no inferno, né? Começar a viver um inferno aqui na terra. E então, quando isso acontece, nós passamos a agir de forma errada, porque não estamos mais orientados pelo Espírito de Deus, pelas promessas do Senhor. Estamos sendo orientados pelas circunstâncias, estamos sendo influenciados pela pessoa que está nos agredindo, falando coisas que não nos agradam, e a gente começa então a corresponder na mesma altura. Naquelas horas a gente corre o risco de começar a orar de maneira errada também, a pedir a Deus coisas erradas, a fazer orações de forma egoísta. Senhor, o Senhor está vendo essa pessoa aí? Queima, Senhor, né? Queima ela. Quantas vezes você já ouviu isso? Parece um absurdo, mas já ouvi mesmo. Não mexe comigo, você não sabe que eu sou um filho de Deus, né? É lá no trabalho, né? Você não sabe com quem você está se metendo. Se eu dobrar o meu joelho e começar a orar e jejuar, você vai... Para com isso, rapaz, né? Que história. Começamos a pedir coisas de maneira egoísta, pedir: Deus, só olha para o meu lado, tá bom? Aquele meu colega lá, Jesus não morreu para ele, não. Aquilo lá nem o diabo quer, aquilo lá não presta para nada. Quando você se deixa levar, você começa até mesmo a orar de maneira egoísta. E quanto a isso, Tiago 4, versos de 1 a 3, nos ensina assim. Olha o que Tiago diz no capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm dos desejos que guerreiam aonde? Dentro de vocês? Note bem. Essas confusões que está passando na vida de vocês, elas não vêm de outra coisa, a não ser de dentro de vocês mesmos. Dos conflitos que a cobiça, que os desejos, que as paixões estão tendo dentro de você. O problema não é fora de você. O problema é que você tirou os olhos da eternidade e só sobram aqui agora para você, com os seus temores, com as suas inquietações, com as suas ansiedades. É isso que acontece, porque não há nenhuma perspectiva de eternidade quando os nossos olhos saem das promessas do Senhor e se voltam para as nossas expectativas tão somente aqui e agora. E quando elas não se realizam, só sobra para nós insegurança e as paixões, o querer começa a revolver dentro de nós. Tiago está dizendo isso. O Espírito de Deus está nos falando isso através de Tiago, dizendo: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem dos desejos que guerreiam dentro de vocês? Olha o que ele vai dizer na sequência. Vocês cobiçam coisas, vocês estão cheios de querer ter.
Mas eu já falei para vocês que a vida do homem não consiste nas coisas que ele tem, mas vocês continuam querendo, vocês cobiçam coisas e vocês não têm. Por mais que vocês querem, elas fogem de vocês. Vocês matam e invejam, brigando, né? Mas não conseguem obter aquilo que vocês desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, vocês também não recebem. Por quê? Porque vocês pedem por motivos errados. Como assim por motivos errados? Para gastar nos seus prazeres, para viver de forma egoísta, pensando só em vocês mesmos. Não vai funcionar, não vai receber. Então, quando agimos assim, como caímos nessa cilada, nós estamos fazendo exatamente aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19. Estamos querendo que Jesus fique do nosso lado e olhando apenas para a intervenção dele para esta vida, esperando nele só para esta vida. E ele disse: se nós esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que Paulo diz isso? Em qual contexto que Paulo diz isso? 1 Coríntios 15 é o texto no qual Paulo fala de ressurreição, de vida após a morte. Ele nos mostra que nós devemos ter uma expectativa além de qualquer coisa. Não que as coisas aqui não possamos ter, não é isso, mas elas não podem ser o combustível que move as nossas vidas. O que move as nossas vidas precisa ser uma expectativa além da vida. E porque se nós voltarmos tão somente por aqui agora, só vai sobrar para você infelicidade. Porque Jesus não vai calçar o seu chinelo. Ele não vai fazer aquilo que você está querendo mandar nele, como algumas pessoas dizem, né? Levanta a mão. Eu ordeno. Não ordena coisa nenhuma, rapaz. Quem é você para dar ordem para Deus? Não vai funcionar de forma alguma. Não é por aí. Não é dessa forma. Então, certamente, nós devemos olhar para esse lado também. Certamente, nós devemos cuidar com zelo das nossas finanças, da nossa saúde, administrar os nossos bens. Mas note uma coisa: este cuidado com estas coisas que nós devemos ter, esse cuidado não pode ser o combustível que move as nossas vidas. O ter nunca pode superar o ser. A busca pelo ser, pelo crescer, pela vida espiritual, pelo desenvolver o nosso caráter, por uma vida de santidade, essa busca nunca pode ser superada pela nossa cobiça, pelas nossas expectativas para o aqui e agora. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não condena a prosperidade. Mas a palavra de Deus deixa claro que caso, note bem, eu até fiz questão de colocar essa palavrinha aqui, caso venhamos ter prosperidade. Por que caso venhamos ter prosperidade? Porque não é uma garantia de que nós seremos milionários. Algumas pessoas vêm para o cristianismo e acham que porque eu sou cristão eu vou ser milionário. Não existe isso, meus irmãos. Olha para a Bíblia e olha para a verdade. A Bíblia tem homens ricos, tem homens pobres, tem uns que eram escravos, outros que eram livres, não é? E às vezes morreram escravos, morreram pobres. Olha para Lázaro. Ah, mas eu quero ser Abraão. Ah, se Deus tiver esse plano para você, amém, glória a Deus. Mas rapaz, se for Lázaro, e daí? O que é mais importante para você? Servir ao seu Deus nas circunstâncias que Ele permitir que você viva? Ou você querer impor a sua vontade sobre Deus? Vai funcionar? Não vai funcionar de forma alguma. Então, a Bíblia não condena o desenvolver na área financeira, mas ela deixa claro que caso você venha obter essa prosperidade, de que maneira isso deve acontecer? Isso deve acontecer sem que você deixe de priorizar um estilo de vida que agrade a Deus. Que seja nesse contexto. Se vier, que venha dentro do contexto de que você não abriu mão de valor algum da palavra de Deus para alcançar aquele patamar de riqueza, de valores financeiros. E se vier, então, que seja na medida em que estivermos priorizando a nossa intimidade com o Senhor acima de todas as coisas, vivendo conscientes de que Ele é o nosso bem maior, pois foi Ele que tem dito para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas espera aí, pastor, eu já sou crente há 30 anos e essas demais coisas não chegaram ainda. Que história é essa? Você está me enganando. Rapaz, essas demais coisas não é aquilo que você acha que você tem que ter, não. Está entendendo isso? É aquilo que Deus tem para a sua vida. Não estou chamando você para ser um acomodado também, preguiçoso, não estou dizendo isso, não. Não é nada disso.
mas toda a sua dedicação, toda a sua esperteza, toda a sua sabedoria, isso não é garantir o seu esforço, não é garantir que você vai ficar rico. Não. Tem pessoas que não sabem nada. Conheço pessoas assim que eu conheço mesmo, viu? Conheço um sujeito que saiu lá da Bahia com 12 anos e ele não sabia ler nem escrever e veio para o Paraná e ficou lá. Já pensou 12 anos, morou sozinho, sem pai, sem mãe, estava com os tios, depois de 2 anos os tios foram embora, ele ficou lá. O pai não sabe muita coisa ainda hoje, não fez faculdade, nem sei se ele terminou o ginásio, nada. Hoje ele é um dos caras mais ricos do Paraná. Nossa, já pensou? Aconteceu na vida dele, coisa fluiu. Ele era super, não era super coisa nenhuma. Então eu digo para você, não estou dizendo para você ficar acomodado, mas não é o seu desespero pelo ter que vai levar você a ter. Há um Deus que está sobre todas as coisas, e você precisa confiar mais nele. Não é errado você trabalhar para ter alguma coisa. Eu estou dizendo que isso é errado, mas não é o seu trabalho, a garantia de que você vai chegar lá. E porque se você ficar confiando nisso, você estará sujeito a cair na tentação de negar os princípios e valores de Deus para alcançar os seus objetivos. Então, o que nos cabe é viver a nossa vida, ter sim os nossos planos, pois a Bíblia diz que o homem faz planos. A resposta sim vem do Senhor, mas não é errado o homem fazer planos, mas faça os seus planos, procure executá-los, mas priorizando o viver na presença de Deus, com a consciência de que Deus é, já agora, o seu tesouro maior. Será que você pode descansar nisso e se alegrar nisso? Deus é o meu tesouro maior, eu já sou rico, glória a Deus, aleluia. Olha o que o Senhor disse a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 1, eu gosto do que diz a versão revista e corrigida, porque ela diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Abraão, não temas, não tenha medo. Por quê? Porque Abraão, eu sou o teu escudo, eu mesmo, eu Deus, sou o seu grandíssimo galardão. Abraão, o seu grande tesouro não é outra coisa a não ser eu. Já pensou? Olha o que Deus está dizendo para Abraão, e Abraão é o pai da fé, é aquele exemplo de fé para todos nós. E é o mesmo Deus, é o seu Deus. Então esse Deus de Abraão é o meu Deus, e o meu galardão é o mesmo galardão de Abraão, que é o meu Deus, o meu maior tesouro, a minha maior garantia, a minha maior fonte de segurança. Não é outro senão o meu próprio Deus. Tanto é que Provérbios 10, 22 nos diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores. A bênção do Senhor enriquece. E quando você está enriquecendo pela bênção do Senhor, não vai vir com perturbação, não vai vir com pavor, com desespero, com escravidão. O dinheiro não vai mandar em você, não. A bênção do Senhor, quando vem nos princípios certos, nos valores certos, quando você está sendo construído, quando você vai tendo base para suportar o peso que vem em cima de você, sem deixar que isso achate você no orgulho, na vaidade. Quando você é construído e Deus tem um propósito, então aquilo é bênção, não virá com dores. Porque, meus queridos, muitos são aqueles que, apesar de terem muitos bens, eles estão escravizados pelo que possuem. Eles não têm as coisas os têm. Eles são dominados, eles vivem em função de cuidar dos seus bens, morrendo de medo de perder, cheios de ansiedade, cheios de desespero. Então, não são eles que têm as riquezas, mas as riquezas que são donas dessas pessoas. Então, vivem dominados pelo medo de perder, estão assim ansiosos, inquietas, sem paz, e assim vão se tornando a cada dia mais cheias de cobiça, mais cheias de ambição, porque acham que tem que ter mais e mais e mais, pelo medo de vir a perder. E talvez esse fosse o caso daquele irmão, daquele homem que se levantou no meio de todo mundo e: ô Jesus, olha o meu irmão que está fazendo comigo, querendo envolver Jesus na questão da herança. Porque qual era a situação ali? Naquele tempo, meus irmãos, a lei favorecia o irmão mais velho. O irmão mais velho tinha direito de porção dobrada da herança. E se aquele homem ali, se fosse só ele, se eles fossem só 2 irmãos, o que iria acontecer no caso? Iria acontecer que o irmão dele ia ganhar 2/3 da herança, e ele ia ficar só com 1/3. E ele não estava gostando nem um pouquinho daquela situação, de forma alguma. Então, aquele irmão que ia ficar com 2/3 tinha a maior parte. Mas será que ele vivia em paz?
Eu não creio que ele vivia em paz. Esse irmão aqui que perturbou Jesus, perturbava ele também. Você está me roubando, rapaz. Essa lei é injusta, você é um ladrão, você sabe disso. Né? Você sabe que eu trabalhei mais do que você para ter essas coisas aí. E você está levando ele, a vida inteira perturbando o juiz dele. Ele vivia sem paz. E a gente, então, deve pensar, e no meu caso? Aquilo que eu estou lutando para ter, e estou, às vezes, até conseguindo, a custo do quê? O que é que está me favorecendo? Se eu estou querendo mandar dentro da minha casa e ser um ditador, ser um tirano, e estou nessa disputa desenfreada, estou conseguindo. Mas a custo do quê? Aquele irmão mais velho estava conseguindo o seu dinheiro, mas será que ser favorecido cegamente por uma lei, será que isso compensa a ruptura dos laços de amor na família? Será que, meus irmãos, que sucesso, dinheiro, posições, aparência, realização pessoal, será que o mandar mais dentro de casa, será que isso vale mais do que as pessoas? Eu? Onde eu vou parar com isso? E que adianta eu ter tudo e não ter ninguém? Ter o coração cheio de coisas e vazio de pessoas. Mas é isso que está acontecendo na vida de muitas pessoas hoje. Elas estão assim, vivendo assim. Volto a dizer, isso é sinal do quê? Dos últimos dias, dos quais a palavra de Deus diz que as pessoas serão amantes de si mesmas, preocupadas só com o ter, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Então esse irmão mais velho estava conseguindo coisas, mas a que custo? E se por um lado o problema dele pudesse ser os bens que ele estava tendo, talvez o problema do outro irmão fosse o quê? Fosse o desejo de ter, que é a mesma coisa. Um tinha e o outro tinha um olho grande em cima do outro que tinha. Né? O outro estava cheio de inveja, cheio de cobiça, de obsessão pelo ter, de ambição. Talvez fosse esse o problema dele. E muitas são as vezes que o ter se torna um ídolo na vida das pessoas. Um ídolo, sim, um ídolo. Cuidado, porque essa pode ser a sua verdade. O ter, a expectativa do ter, passa a ser a expectativa de ter segurança, de ser amado, de ser valorizado. E por isso a pessoa corre atrás do quê? Corre atrás de uma aparência. Eu quero ter uma aparência sarada. Ela corre atrás do dinheiro. Se eu for rico, as pessoas vão gostar de mim. Ela corre atrás de uma formação acadêmica, não que seja errado, mas às vezes a motivação é errada. Se eu for isso, se eu for pós isso, pós aquilo, aí eu vou ser o cara, todo mundo vai me respeitar. O problema de muitos é esse. O ter passa a ser um ídolo, passa a ter o lugar de Deus. No coração dessa pessoa, então, está essa ilusão de que o ter será a sua solução, o ter será a sua fonte de satisfação, a sua fonte de segurança, e o ter irá acabar com os seus temores, com as suas ansiedades, irá acabar com os seus problemas, de forma, então, que o ter se torna o seu Deus. Se eu tiver, aí eu estou feito, ganhei na loteria, tranquilo, acabou, estou tranquilaço, né? Parece que o dinheiro que ele conseguiu trouxe o céu para ele. Será que é mesmo? Nós sabemos que não. E essa atitude cega a pessoa de tal maneira que ela chega no desejo de ter as coisas, nessa ambição, ela chega até mesmo a orar, como nós vimos Tiago falando, ela chega mesmo a orar ao Deus verdadeiro, pedindo ao Deus verdadeiro que dê a elas o Deus falso do ter. O Deus falso da riqueza, o Deus falso do status, o Deus falso de um corpo bonitão, o Deus falso, alguma coisa que vai tomar o lugar de Deus na vida dela. Está entendendo isso? Idolatria, como que nos cega essa ambição de tal ponto que não sabemos nem mais o que pedimos. E foi o caso daquele homem do texto. Deus estava na presença dele, Jesus estava ali, o Deus encarnado estava diante dele, e ele sai com uma dessa. Oh, que oportunidade que ele perdeu, que oportunidade que ele perdeu, não é? Diz para ver se me ajuda aí, Jesus, vê se faz alguma coisa, não está fazendo nada até agora, né? Então, meus irmãos, trazendo isso para o momento de vida que nós estamos vivendo, os conflitos que porventura você esteja enfrentando,
e a forma como você está agindo dentro desses conflitos, isso pode te dizer o que é que você está buscando em Jesus. Aquele homem estava diante de Jesus, mas ele não estava buscando em Jesus coisas eternas, não. Não estava querendo desenvolver a sua fé e ser confortado pelas promessas do Senhor, não. Ele estava buscando uma solução egoísta, mesquinha, tão somente para o aqui e agora. Me dê o que eu quero e depois não quero nem te incomodar mais. Ó Deus, me dê o que eu quero, depois eu não vou vir nem mais na igreja. O Senhor nem precisa se preocupar mais comigo. Que situação! O que estamos buscando, então, em Jesus? Será, meus irmãos, que nós já entendemos que ser de Jesus, nos submetermos a Jesus e nos aquietarmos diante da vontade de Jesus, é o bem maior da vida? Será que isso já fez sentido para nós? Ser de Jesus, pertencer a Jesus, isso é tudo, meus irmãos. Não precisamos querer mais nada. Isso é tudo. Ou não é? Mas será que nós estamos convencidos disso? Será que podemos aquietar e saber que Ele é Deus, e Ele vê o que está acontecendo, Ele tem o controle de todas as coisas? Eu posso priorizar a minha intimidade com Ele, porque as demais coisas Ele está cuidando. Será que eu de fato acredito nisso? E em função disso, posso realmente priorizar a minha jornada com o Senhor? Refletir a cada dia sobre quem é Ele, quem eu sou, o que Ele espera de mim, como deve ser a minha conduta com a minha esposa nos dias difíceis, com o marido? Eu posso abrir mão de algumas coisas, eu preciso ficar cobrando dela. Você tem que, você aquilo, você nunca. Como é que funciona isso? Se eu estou no inferno, será que eu não tenho culpa também? Qual está sendo a minha conduta? Será que Jesus é de fato o nosso ponto final? Ou será que nós estamos tentando fazer de Jesus um meio de alcançar alguma coisa que nós julgamos que seja mais importante para nós do que o próprio Jesus? Isso pode acontecer. Só chegamos a Jesus porque nós queremos, Jesus, que o Senhor faça alguma coisa para me dar algo que seja melhor do que o Senhor. Olha isso. Mas o nosso coração é enganoso. Isso pode parecer um absurdo, mas é exatamente isso que acontece muitas vezes. E nós somos tentados a cair nessas ciladas e às vezes perdemos as coordenadas e nos perdemos no mar da vida, perdemos o Senhor de vista. Porque talvez o nosso maior problema seja não crer que a nossa vida não consiste na abundância de bens que possuímos. Talvez o maior problema seja não concordar com Jesus. É não crer que a vida não consiste na abundância de bens que possuímos. Porque insistimos em correr atrás disso, daquilo. Em primeiro lugar, e ficamos perturbados. Aí a mulher põe pressão que nós nem casa temos. Você tem que fazer. Aí você vive debaixo de pressão. Não que seja errado fazer planos para ter uma casa, não que seja errado. Mas às vezes a gente vive debaixo de pressão, e quando a gente está debaixo de pressão, a gente não tem nem sossego para fazer nada, não tem paz. E a gente se deixa levar muito, e o ter passa a ser a coisa principal da vida. Meus irmãos, talvez nós ainda não cremos, e precisamos pensar nisso, não sei o seu caso, mas talvez não cremos na intensidade que deveríamos crer ainda, que a razão da nossa existência não é outra coisa a não ser o quê? A não ser glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que você foi criado, para estar diante de Deus, tomar consciência de que Ele reina, Ele é todo poderoso, acertar a sua relação com Ele, e a partir daí, põe no piloto automático, deixa Ele guiar, deixa Ele tocar o barco. Essa é a razão pela qual você foi criado. Não há outro propósito para a sua vida. Se você tentar viver outra coisa, não vai dar certo, porque o propósito é esse, tomar consciência de quem Deus é e deixar Ele cuidar de você, se submeter a Ele, conhecer a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E que lá em Tiago 4,4, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ali ele vai dizer que aqueles que amam o mundo são adúlteros. Por que são adúlteros? Porque estão deixando o seu primeiro amor. Estão deixando o seu primeiro amor. Estão se debandeando para o lado do ter, da possessão. Como se isso fosse a solução para a sua vida. Não é. O ter só será uma bênção se for fruto do seu caminhar de perto com o Senhor. Se for fruto da bênção do Senhor. Então, concluindo, será que nessa noite você esteja precisando confessar a Deus
o seu pecado de idolatria. Talvez o Senhor tenha falado com você, mostrado a você idolatria no seu coração, os ídolos do seu coração, coisas que você está buscando desesperadamente e brigando para ter. Quem sabe seja o domínio da sua casa, quem sabe seja posses de qualquer coisa, uma posição lá na sua empresa. Quem sabe ele está trazendo à sua consciência algum ídolo e você precisa de confessar isso. Quem sabe nessa noite você precisa colocar no altar do Senhor todos os motivos que têm feito você entrar em disputas insensatas nos seus relacionamentos. Por que você está brigando? Você já parou para se perguntar? Por que você continua botando lenha da fogueira? Por que você fica cobrando essa conta? Por que você não entrega isso? Por que você não entrega nas mãos de Deus e confia no Senhor? Entrega o teu caminho ao Senhor, não é o que Ele diz? Confia nele, no mais Ele fará. Salmo 37. Descansa no Senhor. Espera nele. Meus irmãos, se nós insistirmos em permanecer lutando, cobrando os nossos direitos das pessoas à nossa volta, o que é que nós iremos ganhar com isso? E se nós ganharmos alguma coisa, será que o que nós ganharmos dessa luta terá valido a pena? O que nós viermos a ganhar terá valido a pena? Então vamos lembrar que Jesus disse: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Vai adiantar? Perder a alma aqui não necessariamente significa ir para o inferno. É também isso. Mas perder a alma, muitas vezes, é perder a sua vida. Enganado, achando que se você tiver muitas coisas, você vai ser feliz. Não vai ser nada. Correu a vida inteira atrás de coisas para ter segurança. Quando alcançou, enxergou que estava tão inseguro quanto antes. Não adianta. Que o Senhor nos ajude a buscar primeiro o seu reino, a certeza que as outras coisas Ele está acrescentando, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós daqui a pouquinho iremos sair deste lugar e as situações estarão diante de nós, as mais diversas. Seremos tentados a agir como se não tivéssemos escutado coisa alguma, como se nada das tuas promessas tivesse valor e lugar nas nossas vidas. E estaremos pecando, estaremos sendo idólatras. Senhor, tenha misericórdia de nós. Que o seu Espírito Santo toque as nossas vidas e possamos tocar a vida de forma diferente, ó Deus. Possamos viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Possamos viver em paz, Senhor Deus, aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração, para que encontremos descanso para as nossas almas. Abençoe o seu povo, ó Deus. Louvamos ao Senhor porque Cristo deu a vida por nós na cruz, para que nós pudéssemos gozar a eternidade contigo, Senhor. E esse gozo pode começar agora. Nós pedimos que nos guie assim, Senhor, nessa certeza, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o nosso último hino. Esse hino nos faz pensar exatamente naquilo que nós ouvimos nessa noite. Jesus prometeste, na dor, na alegria, estar ao meu lado por todos os dias. Eu quase escolhi, sozinho andar, mas junto de mim vieste ficar. Foi só eu orar. Jesus disse: vem para as águas, vem descansar, pois anda sedento, sem paz, sem porvir. As tuas tristezas, teus temores senti. Quero agora lembrar-te que foi por ti que eu morri. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino. Jesus prometeste, na dor, na alegria, estar ao meu lado em todos os dias. Quase escolhi sozinho andar.
Nosso Deus, nós estamos querendo trazer à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança, Senhor. Sabemos que são as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, a causa de nós termos garantias para a eternidade, a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus. E a Tua palavra também nos traz à memória que o Senhor, que não poupou o Seu próprio Filho, antes o entregou por amor de cada um daqueles que creram em Jesus, está disposto a nos dar também, juntamente com Cristo, todas as coisas. O Senhor tem nos ensinado que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O Senhor tem nos ensinado também que ninguém, nada pode nos separar do Teu amor, do amor que está em Cristo, Deus, nem presente nem o futuro. Tem nos ensinado que das Tuas mãos ninguém pode nos arrancar, que podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa angústia, ansiedade, perturbação, temor, ó Deus, porque o Senhor está cuidando de nós. Ó nosso Deus, conceda paz ao Seu povo, que a Tua palavra traga a nossa lembrança o caráter do Senhor, para que cada um que está aqui saia daqui confiando em Ti, tão somente no Senhor, ó Deus, firmados no Senhor, e que possa reconsiderar aquilo que está fazendo com a vida à luz das Escrituras, que possamos lembrar que estamos a cada momento sendo assistidos pelo Senhor. O Senhor está nos vendo e está nos dando assistência, está cuidando de nós. Oh Deus, fortaleça o nosso andar, que queiramos, acima de tudo, ser parecidos com Jesus, aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, na certeza que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Abençoe assim a Sua igreja, abençoe o Seu povo, cada família. Tu sabes as necessidades, sejam elas questões familiares, de relacionamento, seja questões financeiras, de saúde. Nós pedimos o Seu socorro, a Sua graça, a Sua bênção. E nós rogamos agora que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre a Sua igreja aqui e a Sua igreja espalhada pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa semana na presença do Senhor.